Matar ou não matar? Eis a questão. Tá aí o nosso Netanyahu Shakespeare. O Irã alerta para evacuar canais de notícias de Israel. Mais uma informação trazida aí, Luca Bassani. Quer dizer que pode começar a atacar centrais de comunicação? Seria uma resposta direta do Irã pelo ataque que aconteceu há pouco em uma das agências estatais, a Iranim, que também estava televisionando ao vivo quando um ataque interrompeu a transmissão e fez com que a âncora tivesse que buscar refúgio. Vemos parte do teto cedendo, caindo sobre as pessoas, muitos gritos também. Então, por ser considerado também um ato de humilhação pública de Israel perante a população iraniana que estava assistindo ao vivo, o Irã agora quer retalhar da mesma maneira, segundo o que foi divulgado há pouco, pedindo para que os israelenses que trabalham em canais de notícias do país evacuem os edifícios, porque eles também serão considerados alvos até agora. Vale dizer que o Irã atingiu algumas das sedes de ministérios israelenses, mas tem atingido sobretudo áreas civis. Nós vemos que cidades como Haifa, cidades como Tel Aviv, parte da sua infraestrutura doméstica civil está sendo atingida pelos mísseis balísticos iranianos, já que há uma sobrecarga, muitas vezes, dos sistemas de defesa antiaéreo israelenses, tanto o sistema do Iron Dome, do Domo de Ferro, conhecido por nós desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, como também o sistema Arrow, que consegue interceptar mísseis balísticos no espaço, ou seja, acima da linha de Karman, mais de 100 quilômetros da superfície terrestre. Grande tecnologia, mas que não é 100% eficaz, porque sabemos que até mesmo essas tecnologias têm margens de erro, sobretudo quando há um ataque desta magnitude. Agora a expectativa para que as hostilidades retomem, Capês, já que as primeiras horas da noite se iniciam no Oriente Médio e as noites e madrugadas são os períodos com o maior número de ataques de ambos os lados. Professor Manuel Furriela, eu devo agora me inspirar no seu José, motorista da perua escolar, que nos levava do colégio para casa e no meio a gente jogando papel na cabeça dele, dando tapa na orelha, e ele perguntou: quando essa guerra vai parar? Eu pergunto a você. Bom, a gente espera que haja aí uma suspensão do conflito, das hostilidades, quando os dois lados perceberem que estão ali satisfeitos com a reação e contra-reação. Por que eu estou fazendo essa avaliação aqui como a única possibilidade que tem alguma chance? Nós, quando começamos a observar ataques diretos de Israel para o Irã, e conforme eu também falei, já é algo mais recente, até porque os ataques eram indiretos, via Hezbollah, via os grupos que existem ali na região, paraestatais, terroristas, etc. Quando começou esse ataque direto, o que você tinha? Um atacava, o outro respondia e ambos ficavam satisfeitos no sentido de se justificarem internamente que tinham tomado medidas. Até mesmo porque uma guerra em larga escala para nenhum dos dois, nem para Israel, nem para o Irã interessaram. Irã com o risco do seu governo, do seu regime ser deposto. No caso de Israel, com os altos custos, e tem que também chamar os Estados Unidos para entrar numa guerra desse tamanho, Então, esse era o equilíbrio. Agora, os ataques são muito, muito mais intensos. Óbvio que eu gostaria de imaginar que a gente teria aí uma conversação para diálogo em breve e que houvesse um bom acordo de paz. Mas eu acho que a gente não está perto disso, principalmente porque Israel tem seus alvos militares a executar, a cumprir seus objetivos militares. Mas, se a gente tivesse esse sistema, pelo menos, de resposta e contra-resposta, os ataques têm trazido muitos danos, mas vocês não imaginam que seria uma guerra total entre um país contra o outro. Eu acho que esse é o mal maior a ser evitado. Tomara que isso, pelo menos nisso a gente chegue. Luca Bassani está aí conosco. Nós temos aí 1 minuto e 50 segundos de programa e eu preciso perguntar isto a você. Qual o risco ou a probabilidade que os Estados Unidos venham a se engajar de alguma maneira mais efetiva na guerra e que isso leve a um ponto acima de intervenção da Rússia e da China, não digo diretamente, mas dando apoios mais ostensivos ao Irã?
Olha, Capês, eu acho que há 3 cenários para que os Estados Unidos possam ser arrastados para essa guerra. O primeiro deles seria um ataque mais massivo por parte do Estado iraniano às áreas civis de Israel, inclusive atingindo possivelmente cidadãos americanos que vivem lá. A segunda oportunidade, a segunda possibilidade seria o Irã atacar diretamente as bases americanas por todo o Oriente Médio, seja no Catar, no Bahrein, na Síria, no Iraque, o que também exigiria uma resposta do governo iraniano. E, por fim, uma das possibilidades também seria se o Irã ameaçasse ou, de fato, executasse o fechamento do Estreito de Hormuz, impedindo a marinha mercante, principalmente o transporte de grandes cargueiros levando petróleo e gás natural liquefeito para as outras partes do mundo. Todos esses 3 cenários teriam, sim, a participação direta dos Estados Unidos. Por enquanto, como a guerra está se desenvolvendo, com um ataca, o outro responde e vice-versa, eu acredito que o apoio será apenas estratégico militar e compartilhamento de informações, não com ações definitivas dos Estados Unidos, com a sua bandeira, com seus uniformes, atingindo o Estado iraniano. Palestina. Luca Bassani, eu agradeço bastante. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1 com o Evandro Cini, que vai seguir com todo esse debate. Bom programa, Cini. Muito obrigado, Capês. Um abraço para vocês aí do Linha de